apenas 5 minutos para eu falar uma coisa muito importante que está aqui na escritura para você, que diz assim, olha: aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino de Israel? E Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos e as estações que o próprio Deus, pelo seu próprio poder, estabeleceu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Na Galiléia e até os confins da terra. Muito bem, estou aqui lendo uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, e ela é muito antiga, porque ela tem 2025 anos, mas ela é muito também original, ela é muito presente, ela é muito hoje para nós, e ela é muito importante para nós hoje. O livro de Atos, escrito pelo apóstolo, pelo discípulo Lucas, ele vem relatando que quando Jesus morreu, ressuscitou, ele ficou 40 dias andando na terra com os discípulos. Depois ele chamou e convocou todos eles para estar no Monte das Oliveiras, que é 4 quilômetros de Jerusalém, uma baixada, Monte de Jerusalém, Monte das Oliveiras, e cima desse monte reuniu com os apóstolos ali, e ele convidou, fez um convite que tinha aproximadamente, segundo Paulo, 500 pessoas testificando ocularmente desse fato. 500 pessoas reunidas, e Jesus no meio deles palestrou a outra palestra, depois ele subiu ao céu, e eles viram ele subindo ao céu, e 2 anjos foram colocados aos pés deles, dando as outras instruções. Mas é interessante, quando ele estava falando, e os discípulos percebendo que alguma coisa diferente estava acontecendo, os discípulos percebendo que ia acontecer alguma coisa estrondosa, alguma coisa importante, alguma coisa grande, magnífica, porque tudo que Jesus faz é muito grande, muito magnífico. O seu nascimento foi esplendoroso, a sua morte foi uma traumática, e agora algo grande, alguma coisa assim forte iria acontecer. Eles estavam percebendo isso. Então eles perguntaram para ele: Senhor, é hoje que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E ele falou assim: não pertence a vós saber os tempos e as estações que o próprio Pai estabeleceu, mas o que importa para vocês é que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo poucos dias daqui, desse dia de hoje. E vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galiléia, na Judéia e até os confins da terra. Então, muito bem, literalmente quer dizer exatamente isso. Literalmente essa palavra está dizendo que nós estamos preocupados, sabe com o quê? É agora que o Senhor vai restaurar a minha vida? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque a preocupação deles era que se Israel ia se tornar reino ou não reino, se ia voltar a dominar o mundo como dominou no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Será que Jesus vai restaurar esse reino hoje? E nós temos aquela preocupação: o Senhor vai restaurar minha família hoje? O meu casamento, o meu emprego, aquela posição que eu tinha dentro dos homens que eu perdi, será que eu vou recuperar a minha falência, a minha honra, a minha moral? Eu vou ser restaurado hoje? A nossa preocupação é essa. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar-me? Porque a gente está sentindo uma virtude, um poder de Deus, de repente, quando vai ser que o Senhor vai restaurar? A gente percebe que alguma coisa pode acontecer, e quando é que o Senhor vai restaurar a minha vida? E Jesus está falando uma coisa literalmente para nós: não importa para você saber quando é o tempo e as estações que Deus determinou, porque Jesus não está preocupado com isso, porque isso aí tudo é passageiro. Então não importa quando é que eu vou restaurar. Essa palavra é literal, é aplicada para você hoje e para mim. Quando é que o Senhor vai restaurar a minha honra, a minha moral, restaurar a minha saúde, a minha família, meu casamento? Quando o Senhor vai restaurar? Não convém você saber quando. Vai ser restaurado sim, quando não importa. O que importa é que vocês vão ser cheios do Espírito Santo. O que importa é que vocês vão ser cheios do poder de Deus. É isso que importa. Porque para Deus o que importa não são os tempos, as estações, mas o que importa é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E quando formos cheios do Espírito Santo, vamos ser testemunha. Por que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Por que eu estou cheio do Espírito Santo? Para ser testemunha de Cristo aqui na terra, para pregar, para ministrar. Por que Deus está interessado, Jesus interessado, em que você seja cheio do Espírito Santo? Para você ser testemunha, tanto na sua cidade, no caso seria Jerusalém, como em Samaria, uma cidade vizinha, como na Galiléia, um pouco mais longe, até os confins da terra. Então o importante para Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O que importa para Deus? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Isso não é uma escolha. Ele não falou assim: vocês vão decidir se vocês querem ser batizados com o Espírito Santo, não. Vocês vão poder optar, não. Vocês serão. É no afirmativo, é no indicativo, é no imperativo. Vocês serão e acabou. Não é questão. Então, de nós sermos cheios do Espírito Santo ou não, isso é imperativo. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus vai fazer de tudo para que você e eu, nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Você me entendeu? Então, quer dizer, ser cheio do Espírito Santo é mais fácil do que não ser.
Porque Deus quer que você seja cheio, que eu seja cheio. A única maneira de nós não sermos cheios é se nós lutarmos contra isso. Porque se nós não lutarmos contra isso, nós vamos ser cheios. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos testemunhas. E depois que nós formos testemunhas, sabe o que vai acontecer? Então dele começa a restaurar todas as coisas. Porque o poder de Deus, a unção de Deus, é que vai fazer nós sermos testemunha e restaurar todas as coisas da nossa vida. Por quê? Porque a unção atrai riqueza, a unção atrai comunhão, a unção atrai saúde, a unção atrai tudo. Está entendendo? Então que Deus abençoe e eu volto amanhã em nome de Jesus.